Olá, caríssimos telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Está começando mais um programa Luz da Vida, nosso compromisso semanal, todo final da tarde do domingo, primeiro dia da semana, para durante 30 minutos refletirmos sobre assuntos de relevância sobre a nossa fé católica apostólica romana. O programa Luz da Vida, pela 47ª vez, se debruça sobre o tema do paraíso. Paraíso, um dos 4 novíssimos. Novíssimos são verdades esquecidas nesses tempos difíceis em que se fala tudo, exceto das coisas sobrenaturais, em tantos ambientes da igreja. Novíssimos são as derradeiras realidades, o que acontecerá com a natureza humana terminada a sua peregrinação aqui na Terra. 4 são os novíssimos: morte, juízo, inferno e paraíso. Ao tema da morte dedicamos 29 programas, ao tema do juízo 65 programas, ao tema do inferno tratamos 28 programas e com esse 47 programas para o paraíso estamos tratando do purgatório com Santa Catarina de Gênova, uma mística religiosa da cidade de Gênova, na Itália, que teve o privilégio de receber visões, de experimentar visões que Deus concedeu para ela sobre o purgatório. Ela esteve no purgatório e escreveu uma obra muito conhecida chamada Tratado do Purgatório, Santa Catarina de Gênova. E vamos avançar no comentário, leitura e comentário das partes principais desse livrinho. É um livrinho pequeno, mas que contém coisas profundas, que descreve com muitas minúcias as almas no purgatório, o que é o purgatório, o fogo do purgatório. Recomendo, portanto, a leitura desse Tratado Santa Catarina de Gênova, Tratado do Purgatório. Vamos agora ao parágrafo 11 ainda. Terminamos o encontro passado falando dele. Santa Catarina, para nós compreendermos o sofrimento do purgatório, das almas do purgatório e ao mesmo tempo a sua alegria, ela usa a comparação do pão único. Imaginemos um pão único que saciasse a vida de todas as pessoas. E a simples constatação da existência desse pão já causa uma certa saciedade nas pessoas, porque elas constatam que ele existe e que elas estão a buscar esse pão e que, uma vez encontrado esse pão, ele vai saciá-las completamente. E vai saciar a todos. É um pão único para todos os homens. A não possibilidade de chegar a esse pão causa um sofrimento tremendo. Eu não vou comer esse pão para o qual a minha alma está inclinada. Eu não terei acesso a esse pão. Essa é a sensação que experimentam as almas que estão no inferno. Pão que, por outro lado, porque elas estão nas trevas e participam das trevas exteriores, palavras de Jesus, por toda a eternidade, elas não veem esse pão e sofrem por isso. E mais, o desejo natural de saciar, ser saciada por esse pão, jamais deixará de existir. Você imagina então uma fome que jamais será saciada. O desejo, a nostalgia, a vontade de ser saciado e a impossibilidade consequente do seu próprio pecado. Esse é o paradoxo das almas que estão no inferno. O pão para o qual a alma foi criada, Deus Todo-Poderoso, o norte, a inclinação, a tendência da alma é Deus, o alimento que pode saciar, o único que pode saciar a alma. E quem está no inferno sabe disso. E quem está no inferno não deixa de experimentar isso. Mas esse pão não vai ser dado a essas almas. Essas almas também jamais perceberão, jamais virão a participar desse pão. Jamais verão também esse pão.
sabem que o pão existe, mas não terão acesso a ele. Mas a fome permanece por toda a eternidade. Pois bem, isso no inferno. No purgatório, o pão ainda não é dado em consumação para as almas que se purificam no purgatório, mas as almas que lá se encontram sabem que um dia vão desfrutar desse pão. As almas do purgatório têm esperança certa, segura, de que muito em breve desfrutarão do banquete celeste. Com a palavra Santa Catarina de Gênova, ainda no parágrafo 10º. O inferno, terminamos falando dele no final do programa anterior. Agora continuemos com Santa Catarina. Depois de falar das almas no inferno, agora as almas no purgatório. As almas do purgatório, por outro lado, padecem esta fome, porque não conseguem ver o pão que poderia saciá-las, mas têm a esperança de vê-lo e serem saciadas por ele completamente. E assim padecem tanta pena quanto deste pão não podem se saciar. Então, há uma diferença tremenda entre o sofrimento das almas que estão no purgatório do sofrimento das almas que estão no inferno. No purgatório não há remorso, a não ser, num sentido impróprio. Não podemos dizer que as almas que estão no inferno sentem remorso como as almas que estão no purgatório sentem remorso. Não, por favor. O que as almas que estão no purgatório experimentam e as faz sofrer muito é a dilação da glória. Isto é, ainda não é agora. Mas eu sinto vontade, eu sinto desejo. E como sofro? Por ainda não desfrutar plenamente. Por ainda não participar plenamente daquilo que o Apocalipse diz, frase que nós recitamos na missa todos os dias, por favor. Felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Ora, se sabemos que esse banquete, essa felicidade sem fim, saciará por toda a eternidade essa fome que ainda não foi saciada no purgatório, o desejo de ser saciado e a sede e a fome presente, entre aspas, no purgatório, isso causa um sofrimento. Porém, é um sofrimento que, de certa forma, é consolado pela esperança. Se São Paulo diz em Apocalipse, o que São Paulo diz na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 5, a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado nos nossos corações. As almas do purgatório nutrem essa esperança. A esperança de desfrutar plenamente da glória não acabou. Vejam a dinâmica das virtudes teologais de que fala São Paulo na 1 Coríntios, capítulo 13. Ele diz que a caridade não passará, a caridade não acabará. Mas a fé e a esperança, sim. Mas a pergunta é, as almas que estão no purgatório nutrem esperança? Nutrem. No inferno há esperança? Não há esperança. No céu há esperança? Não há esperança. Portanto, no inferno não há esperança. Como no céu não há esperança. Mas no purgatório há esperança. Explico. Alguém já leu a obra de Dante, O Inferno? Dante Alighieri escreveu uma obra, a Divina Comédia, e tem 3 partes, céu, inferno e purgatório. Quando Dante Alighieri descreve o inferno, é dito, não com essas palavras, por favor, mas em palavras poéticas, e que palavras poéticas eloquentes, que no frontispício do inferno diz, aqui acaba toda a esperança, ou outra tradução, ó vós,
esqueceis, que vocês esqueçam a esperança. Aqui não há esperança. Esperança de arrependimento? Não tem, no inferno não. Portanto, no inferno não há esperança porque não há possibilidade de arrependimento. O inferno é desespero, no sentido estrito. Por que no céu também não há esperança? Porque o objeto da esperança já existe. Você espera aguardando aquilo que ainda não chegou. Mas o céu é a posse definitiva de Deus. Qual é o sentido de ter esperança? Se no céu você já participa daquilo que você aqui na terra esperou. O purgatório tem esperança. A esperança de desfrutar desse pão e ser saciado plenamente, coisa que ainda não acontece no purgatório. Portanto, a fé deixa de existir na hora da morte, mas no caso das almas do purgatório, ainda não há esperança. Sim, porque se elas não tivessem esperança, ou elas estariam no inferno, desesperadas, ou estariam no céu, onde não tem mais razão de ser a esperança. Como elas ainda não participam da glória do céu, elas ainda nutrem a esperança de participar do céu. Porque ainda não participam? Porque se purificam, eu repito, da ferrugem e da deformidade do pecado. Mas a sede e a fome, o exemplo do pão único, aqui muito feliz, Santa Catarina de Gênova, ainda perdura e não foi saciada plenamente. Eu acho tão profundo isso. Senhor, expressão da vossa divina bondade, da vossa magnífica providência, que purifica os homens, não permitindo que suas almas que partem na graça adentrem na felicidade sem fim com algum vestígio de ferrugem, com algum vestígio de imperfeição, com alguma deformidade do pecado e sejam abrasadas nesse fogo purificador que é o vosso amor. Enquanto isso, elas precisam sofrer, convém que sofram, mas sofrendo não como as almas do inferno, sofrendo porque ainda não têm a posse, sofrendo porque ainda não desfrutam da felicidade sem fim, sofrendo porque não vos veem face a face, mas esperam ver. E essa esperança no purgatório, segundo São Paulo, frase que se aplica também a nós que ainda nos peregrinamos aqui na terra, essa esperança não decepciona. As almas do purgatório não estão decepcionadas, estão famintas e não podem ser saciadas plenamente porque ainda estão se purificando. Está terminando o nosso primeiro bloco, não saia daí. No segundo, retomaremos Santa Catarina de Gênova. Até logo mais. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco. Está começando o nosso segundo e último bloco do nosso programa Luz da Vida pela 47ª vez dedicado ao tema do paraíso. Paraíso, um dos 4 novíssimos. Novíssimos são as derradeiras realidades que acontecerão terminada a nossa breve peregrinação aqui na Terra. São 4 os novíssimos: morte, juízo, inferno e paraíso. Ao tema da morte dedicamos 29 encontros, ao tema do paraíso dedicamos 65 encontros, ao tema do inferno dedicamos 28 encontros e com esse 47 dedicados ao tema do paraíso. Retomamos o argumento do primeiro bloco, comentando o Tratado do Purgatório, escrito por Santa Catarina de Gênova, que teve visões, que teve a graça de ser transportada para o purgatório para nos descrever o que é o purgatório, o seu fogo, o estado das almas que se purificam. E agora nós vamos continuar com Santa Catarina de Gênova, que fez um belíssimo paralelo, uma belíssima comparação, o exemplo do pão único. Remeto você ao primeiro bloco do nosso encontro de hoje e a todo o programa anterior para compreender. Eu penso que foi uma imagem muito feliz, uma comparação
didaticamente perfeita, pedagogicamente impecável para a gente entender o sofrimento das almas do purgatório. Agora nós vamos dar um saltinho, entre aspas, no inferno. Ou seja, a alma que vai para o inferno, em comparação com as almas que se purificam no purgatório, tanto as almas que estão no céu, como as que estão no purgatório, como as que estão no paraíso, guardarão por toda a eternidade esta fome desse único pão. Deus coloca em toda a natureza humana a fome de Deus, a fome do infinito, a fome da saciedade da alma por toda a eternidade. Nascemos assim. Isso está impregnado na nossa natureza e não vai desaparecer após a morte, o que para as almas condenadas redundará em extremíssimo sofrimento. É o tema que vamos tratar agora no parágrafo 12 de Santa Catarina. Nas almas do purgatório, isso causa um sofrimento tremendo, que porém não se compara com o sofrimento do inferno. Porque é uma carência, porque é uma fome que será saciada um dia. As almas do purgatório que partiram na graça de Deus, portanto, estão eleitas, mas não tomaram posse da glória, porque ainda se purificam da ferrugem do pecado, da deformidade do pecado, das faltas leves, mas têm esperança de que, muito em breve, vão ser saciadas completamente na glória, cujo nome, um dos muitos nomes para definir a glória, banquete celeste. Banquete celeste. O banquete que saciará para sempre as necessidades, as carências, os anelos da alma, e isso por toda a eternidade. Com a palavra Santa Catarina de Gênova, agora descrevendo a alma que vai para o inferno. Por favor, se sente. Se estiver caminhando, pare. Se estiver trabalhando, se puder, suspenda tudo, porque agora eu queria que você lesse o que Santa Catarina descreve a respeito da alma que vai para o inferno. Outra coisa que vejo claramente é que, assim como o espírito limpo e puro não encontra outro lugar senão em Deus para o seu repouso, pois por ele foi criado, da mesma maneira a alma em pecado não tem para si outro lugar que o inferno, que Deus lhe designou como seu lugar próprio. Por isso, no instante em que o espírito se separa de Deus, a alma vai para o seu lugar correspondente, sem outro guia que não seja a natureza do pecado. E isso acontece quando a alma deixa o corpo em pecado mortal. E se a alma naquele momento não encontrasse aquela ordenação que procede da justiça de Deus, sofreria um inferno maior do que o inferno. É por se achar fora daquela ordenação que faz parte da misericórdia divina, que não dá à alma tanta pena como ela merece. E por isso que, não encontrando lugar mais conveniente, nem dos menores males para ela, se lançaria ali dentro, como se fosse seu próprio lugar. É assustador. Eu tenho uma outra santa que escreveu um outro tratado. Se Santa Catarina de Gênova foi transportada para o purgatório e escreveu esse tratado, Santa Francisca Romana foi transportada para o inferno e escreveu um tratado do inferno. Acho que nos 28 programas que nós fizemos dedicados ao inferno, eu sinceramente não quero voltar a esse assunto, mas estão gravados por toda a eternidade. É horroroso, mas é necessário, porque é doutrina de Jesus, porque é ensinamento de Jesus. Santa Catarina de Gênova fala pouco do inferno. Aqui também Santa Francisca Romana fala muito mais, e são imagens assustadoras. Santa Catarina não esteve no inferno, mas Santa Francisca Romana sim. Eu penso que esses dois tratados são importantes para nós,
para nós compreendermos o espanto, o horror, o sofrimento, as coisas horrendas que acontecem, distintas em duas grandes categorias, segundo a doutrina da Igreja, a pena dos sentidos e a pena de condenação. São as duas grandes categorias de sofrimentos no inferno. A perda da visão de Deus e também o sofrimento que no corpo e na alma e na memória, na inteligência, na vontade, é o sofrimento do inferno causa nas almas dos condenados e no corpo também, quando todos ressuscitarem por ocasião da segunda vinda de Cristo. Nós fomos criados para viver na pureza. Nós fomos criados para viver na graça. O pecado é uma afronta a essa finalidade para a qual Deus nos criou. Fizeste-nos para vós. Essa frase de Santo Agostinho, talvez, e quem lê as confissões de Santo Agostinho percebe, sobretudo naquela parte em que ele diz, tarde te amei, uma beleza tão bela, uma beleza tão infinita, ele lamenta profundamente, com lágrimas, eu diria, o tempo que ele perdeu, os pecados que ele cometeu, a gravidade da ofensa a Deus, que é o pecado. Deus é tão puro, Deus é tão santo, tão glorioso, tão luminoso, tão belo, tão majestoso. E assim nós fomos criados antes do pecado. Adão e Eva, neles, refugiam, isto é, manifestavam-se de forma solene no corpo e na alma de Adão e de Eva, que viviam na santidade original, aquilo que era, podemos dizer, o reflexo da glória, do brilho, do esplendor de Deus nessas duas criaturas. O pecado fez o quê? O pecado fez com que tudo isso se perdesse, no lugar da glória entrasse no corpo e na alma do homem o mal moral, entrassem as trevas, a maldade, a malícia. O homem ficou verdadeiramente desfigurado. Ficou uma criatura não conforme o plano de Deus. Pelo contrário, mais do que isso, eu diria, ficou uma criatura que é o antagonismo daquilo para que o homem foi feito. Como o homem foi feito? Capítulos 1º e 2º do livro do Gênesis. É o homem em estado de pureza original. Capítulo 3º é completamente diferente. Pois bem, essa situação de privação da graça de Deus, de privação da amizade com Deus, de privação da intimidade com Deus, que provoca esse horror da alma que, mesmo nas trevas, continua sedenta de Deus. Só que com uma pequena diferença das almas do purgatório, não tem mais esperança de conhecer, de ver, de desfrutar, de participar do que a Escritura chama banquete celeste. Reparem que na parábola de Lázaro e do rico Epulão, o rico vê Abraão e Lázaro, comunhão, os dois juntos. No inferno, ele está sozinho. Ninguém está perto dele, se bem que as outras almas estão ali, mas nenhuma se vê. Vê na outra, nenhuma contempla a outra. Ninguém fala com ninguém, porque falar significa partilhar, significa estar com o outro, desfrutar da presença do outro. O céu é solidão. Mesa onde se come, banquete celeste, todos estão ali desfrutando do mesmo pão. Tomai e comei, todos vós. No inferno, o pão está somente na memória dos condenados. Mas o pão não é visto, o pão não é dado, o pão não pode ser buscado, o pão não pode ser desfrutado, o pão não pode ser partilhado. É só desespero, é solidão, é fome que jamais acabará e por isso é uma dor profunda. Deus colocou aquilo que não vai tirar jamais,
a sede de mim. Eu criei você, criatura minha, amada, para que você me buscasse, para que você se dirigisse a mim, para que você me procurasse, para que você se saciasse de mim, o único pão. E agora, a consciência de que você brincou, de que você foi negligente, de que você rejeitou. Na parábola do filho pródigo, nós temos a festa na casa do pai. Matem o vitelo, comecemos a festa. Na pocilga, comer as bolotas para os porcos. Isso por toda a eternidade. Está terminando mais um encontro assustador? Sim, o argumento do pão que não é dado, que não é visto, que não é desfrutado pelas almas que estão no inferno. Diferentemente das almas que estão no purgatório, que sofrem porque ainda não desfrutam, não são saciadas plenamente, mas têm a esperança de serem um dia. Um grande abraço, Deus abençoe sua vida. Até o próximo domingo, se Deus quiser.